Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, digna representante do povo gaúcho nessa casa, senador Paim, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo a tribuna na manhã de hoje para tratar de vários assuntos atinentes ainda às eleições presidenciais que terminaram no último dia 26, com a vitória da presidenta Dilma, e fico muito feliz nessa oportunidade de contar com a presença da senadora Ana Amélia e também do senador Paim, exatamente porque estamos em campos opostos nessa disputa, mas somos todos filhos da democracia que defendemos e nada melhor do que, após uma disputa tão acirrada quanto foi a deste ano no Brasil, a gente possa fazer uma avaliação no sentido de fortalecer cada vez mais as nossas instituições, porque uma democracia sadia, uma democracia saudável, pressupõe instituições fortes, instituições respeitadas, instituições harmônicas no que diz respeito às suas atribuições e, principalmente, no que diz respeito ao respeito de uma para com a outra, no que diz respeito às suas atribuições. Então, eu gostaria, inicialmente, de dizer que o pronunciamento do senador Aécio Neves, na última quarta-feira, um pronunciamento de altíssimo impacto, com a presença de muitos senadores e de muitos convidados, na realidade ele cumpriu um rito importante, né, que é o pronunciamento daquele que ficou em segundo lugar na disputa presidencial e, obviamente, retoma as suas atividades no Senado como parlamentar que e como ocupante de um mandato que vai até 2018. E eu gostaria de fazer algumas considerações. Naquele dia nós tínhamos combinado de quem iria parteá-lo, seria apenas o nosso líder na casa, o senador Humberto Costa, que o fez com muito respeito, com muita consideração, e ficou acertado que nós, demais senadores do Partido dos Trabalhadores, não iríamos parteá-lo, até porque o momento era dele, era o momento do candidato derrotado nas eleições, e nós iríamos certamente respeitar as suas colocações. No entanto, alguns aspectos que foram levantados pelo senador Aécio Neves vão continuar repercutindo nessa casa, muitas outras opiniões serão expressas a respeito das suas afirmações, e eu gostaria de aproveitar essa manhã de sexta-feira, senador Paim, com Vossa Excelência ocupando a presidência, para tecer algumas considerações. Longe de mim a ideia de ser o dono da verdade. Nós estamos aqui num ambiente de discussão, de debate democrático, aonde as ideias se complementam ou se confrontam, mas cada um tem os seus pontos de vista firmados a partir das suas convicções, das suas leituras, do seu entendimento de mundo, de universo, e, por isso, as nossas reflexões aqui, elas são inteiramente passíveis de contestação, mas, certamente, nós teremos a oportunidade de defender, porque a democracia pressupõe as opiniões serem expressas na sua integralidade, porque ainda que a gente discorde das opiniões de pessoas que se opõem a gente, nós temos a obrigação de defender o direito de que as suas opiniões sejam expressas livremente. Então, vamos nos, digamos assim, deter a alguns aspectos do pronunciamento do senador Aécio Neves. O primeiro deles, o senador Aécio Neves disse que é o representante de 51 milhões de eleitores que votaram nele no segundo turno. Aí eu queria fazer uma reflexão muito rápida aqui relacionada ao futebol. Na última quarta-feira, eu, torcedor do Santos, amarguei uma derrota contra o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Santos e o Atlético Mineiro virou em cima do Flamengo, venceu o Flamengo e os dois vão para a final. Logo, eu não terei o time da minha torcida, do meu coração, disputando a Copa do Brasil.
disputam Atlético Mineiro e Cruzeiro. E eu, na quarta-feira à noite, costumo assistir futebol, porque é uma das minhas paixões. Futebol é uma paixão nacional e é também uma paixão. O que vai acontecer nesse jogo? Eu vou escolher um dos dois para torcer. Provavelmente vou torcer pelo Atlético Mineiro. Primeiro, porque ele é alvinegro como o Santos. Segundo, porque o Cruzeiro derrotou o Santos, então fica aquela dorzinha no meu coração e eu vou ter que torcer para o Atlético Mineiro. E terceiro, porque o Atlético Mineiro vem de duas vitórias consagradoras. Ele virou em cima do Corinthians numa partida praticamente impossível, quando ele estava perdendo de 2-0, levou mais um gol, ficou com 3-0 e ainda conseguiu reverter, fazendo 4 gols contra o Corinthians. E a mesma história se repetiu contra o Flamengo. Então, um time que consegue 2 resultados consecutivos tão impactantes, ele me conquista o coração e eu vou torcer para o Atlético Mineiro, contra o senador Aécio Neves, que é cruzeirense, e contra também o meu amigo Carioca, lá no Acre, que é um amigo de muitas datas, também formado na Faculdade de História, como eu, e a gente sempre se opõe nesse aspecto. Mas, terminado esse jogo, eu vou continuar torcendo para o Santos. Vai ter nova Copa do Brasil em 2015 e eu vou novamente torcer para o Santos. A mesma coisa se diz em relação aos 51 milhões de brasileiros que votaram no Aécio. Aécio teve, no primeiro turno, 30% dos votos. A presidenta Dilma teve 42%. A candidata Marina Silva teve 20%. No segundo turno, na conformação da disputa, então teve uma disputa entre 2 projetos e o senador Aécio Neves, por uma questão de afinidade e por uma disposição de quem votou na Marina de ser contra Dilma, logicamente ele acabou levando uma boa parte desse eleitorado para estar com ele no segundo turno. Só que, daqui para 2018, muita água vai rolar e certamente outras candidaturas surgirão. Pode ser que o próprio PSDB faça enfrentamento interno para escolher o seu candidato daqui para 2018. Pode ser que a Marina venha mais fortalecida como candidata. Pode ser que o Partido dos Trabalhadores construa uma nova candidatura, porque a presidenta Dilma não pode mais ser candidata à reeleição e nós vamos ter que ter um outro candidato. Então, o quadro que vai ser formado daqui para 2018 será outro quadro diferente. E, por fim, se o senador Aécio Neves comemora, e eu digo que é justo que ele comemore, ter tido 51 milhões de votos, eu digo que a presidenta Dilma tem um motivo a mais a comemorar, porque ela teve 54, 3 milhões e 400 mil votos a mais que o senador Aécio Neves. Portanto, numericamente, ele teve uma expressiva votação, mas a vencedora foi a presidenta Dilma. E o senador Aécio Neves falou de um orgulho dos seus 51 milhões de votos, mostrando algo como se a presidenta Dilma tivesse envergonhada por vencer com apenas 54 milhões de votos. Na realidade, se o candidato a presidente Aécio Neves ficou orgulhoso dos seus 51 milhões de votos, nós do Partido dos Trabalhadores ficamos muito mais orgulhosos com os nossos 54 milhões de votos, 3,4 milhões de votos a mais que os obtidos pelo senador Aécio Neves. Esse é um primeiro raciocínio. O segundo raciocínio que eu gostaria de empreender diz respeito ao tamanho da diferença. O senador Aécio Neves disse assim: 3,4 milhões de votos é uma pequena diferença nessas eleições. Olha, senadora Ana Amélia, essa pequena diferença a que se refere o senador Aécio Neves é o equivalente a mais de 8 vezes o eleitorado do Acre, aonde o senador Aécio Neves venceu por uma diferença de 100 mil votos. Para se ter uma ideia do tamanho do Brasil, o Brasil é tão grande, ele é um país absolutamente continental, como todos conhecemos, que a diferença pró-presidenta Dilma nas eleições presidenciais de 3,4 milhões de votos é o equivalente a 8 vezes o eleitorado, mais de 8 vezes o número de votos válidos que nós tivemos no Acre no segundo turno das eleições, aonde também tivemos uma eleição acirrada, aonde o governador Tião Viana foi reeleito
com 51 ponto alguma coisa, não chegou a 52% dos votos, e o candidato adversário do PSDB teve 48 ponto alguma coisa também, numa diferença numérica de menos de 10 mil votos. 9 mil, quase 10 mil votos a favor do governador Tião Viana. Aí, novamente, eu faço o cumprimento ao governador Tião Viana, no sentido de que foi uma vitória pequena? Não, foi uma vitória enorme, uma vitória grandiosa, uma vitória importante, porque numa eleição de segundo turno, é uma eleição de igualdade, de absoluta igualdade de tempo de televisão, é uma eleição diferenciada, porque as forças se conformam, né? E um candidato que pode passar para o segundo turno com uma diferença muito grande de voto pode se tornar extremamente competitivo. Nós tivemos casos, como no Amazonas, em que o candidato que passou para o segundo turno com o maior percentual de votos, o senador Eduardo Braga, foi derrotado pelo candidato que passou com a menor soma de votos, quer dizer, teve uma virada. Exatamente porque o segundo turno é uma eleição diferente, é uma outra eleição. E as forças se conformam nesse sentido. Portanto, 3,4 milhões de votos de diferença não é uma pequena diferença, é uma diferença muito importante que, dependendo da região, ela pode expressar algo muito maior do que o próprio número de votos esteja transparecendo. E sem contar que nós temos 4 grandes colégios eleitorais no Brasil, que são São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro e a Bahia. São os maiores colégios eleitorais, digamos assim. Grandes colégios eleitorais, temos muitos outros, como Rio Grande do Sul, Paraná e vários outros estados. Mas os maiores colégios eleitorais são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Nesses 4 colégios eleitorais, que são os maiores do Brasil, a nossa presidenta Dilma venceu em 3. Venceu em Minas Gerais, terra do Aécio Neves, venceu no Rio de Janeiro e venceu na Bahia. E perdeu por uma larga soma de votos em São Paulo, que é, sim, o maior colégio eleitoral do Brasil. Isso significa uma divisão do Brasil? Isso significa que o eleitorado de um estado é mais inteligente do que o outro? Não. Não significa isso. Significa que interesses que mais aproximam um candidato de determinada pauta venceram numa região e perderam no outro. E os eleitores, sejam do Nordeste, seja de São Paulo, seja do Rio Grande do Sul, são os mesmos eleitores maravilhosos do povo brasileiro. E o povo brasileiro, eu repito aqui um jargão que é do conhecimento de todos, mas é que vale a pena a gente reforçar. Se tem algo que nós podemos dizer que é o melhor do Brasil, é exatamente o povo brasileiro. O melhor do Brasil é o povo brasileiro, com a sua coragem, com a sua capacidade de refletir sobre as situações e com a sua determinação de tomar uma decisão e assegurar essa decisão. Portanto, eu acho que o povo brasileiro, seja do Rio Grande do Sul, seja de São Paulo, seja da região Nordeste, é um povo maravilhoso e a decisão na sua totalidade é o que compõe o resultado das eleições anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu concedo com muita atenção a parte à senadora Ana Amélia. Senador Aníbal Diniz, quando o senhor começou a falar sobre futebol, eu também gosto de futebol e falou do Cruzeiro e do Atlético. E parabéns aos mineiros que revelaram que essa decisão de um campeonato tão importante vai ser em Minas Gerais. E pensei que o senhor ia dizer daria mais uma razão para defender e torcer pelo Atlético, que a presidente Dilma é atleticana. Ah, eu não sabia desse detalhe. Estou lhe informando que a Dilma é atleticana. Mais um motivo. Pensei que o senhor ia acrescentar isso. O bom da democracia é exatamente isso. E eu estava prestando atenção da forma como Vossa Excelência aborda. Em primeiro lugar, Vossa Excelência começou um enunciado dizendo, hoje, o cenário político hoje não será o mesmo em 2018. É natural que não vai ser o mesmo. Muitas coisas podem acontecer. Quem diria que teríamos, no meio do caminho, a tragédia do Eduardo Campos? Quem diria? Jamais. Então, a política é uma movimentação muito profunda de todos os momentos. Então, isso é natural da política. É evidente que também na política não há espaço vazio. Se você não ocupa na hora certa o espaço, alguém vai ocupar o espaço.
E o que fez Aécio Neves? Ele aproveitou exatamente os 51 milhões de votos. É muito voto. Pela primeira vez, a oposição, numa disputa, chega num nível que chegou na eleição deste ano. Isso não dá para ignorar como forma de manifestação de um desejo de uma parcela de 51 milhões de brasileiros que manifestaram com o seu voto desejo de mudança, alternância do poder. Não, talvez não seja nem uma questão ideológica, mas uma questão de alternância, de mudar, de oxigenar a democracia. Então, para mim, a leitura é esta. E a posição do senador Aécio Neves foi uma posição de dar uma justificativa. E a palavra dele é os 51 milhões de eleitores que acreditaram nele e que continuam com as bandeiras nos carros, Aécio, voto 45. Então, ele tem esse significado político também de um líder político que tem uma obrigação de apresentar-se pós-eleição de maneira direta na casa que ele pertence, que é o Senado Federal, como senador de Minas Gerais e como candidato. Então, penso que estava tudo dentro da liturgia da política, fazer o que ele fez, e a manifestação natural, senador da República, ex-governador e um candidato com 51 milhões de votos. É evidente que pode, no próprio partido dele, eu não sou do PSDB e não posso advogar pelo PSDB, é que em 2018 o cenário seja diferente. A gente não sabe o que acontecerá com as pessoas que estarão figurando como personagens centrais do processo. E dizer para o senhor também que, quando o senhor fala do Acre, proporcionalmente, no meu entendimento, quando o senhor fala que 10 mil votos de diferença entre o Tião Viana e o Márcio Bittar, é uma pequena diferença. Ela é proporcional ao tamanho do eleitorado do Acre. Exatamente. Como 3 milhões são proporcionais ao tamanho de um universo de mais de 140 milhões de votos. Então, para mim, exatamente esse exemplo que Vossa Excelência dá, ele reflete exatamente isso. Porque no segundo turno foi uma eleição diferente, é uma outra eleição, em que se aglutinam forças que apoiam um candidato, e Aécio ganhou forças de candidatos importantes, como Marina Silva, a viúva de Eduardo Campos e muitas outras coisas. E veja só, sublinhou-se muito que Aécio perdeu em Minas. Mas a presidente Dilma perdeu no seu Acre, governado pelo PT, e perdeu no Rio Grande do Sul, governado pelo PT. O eleitor deu um sinal. Então, nós, da mesma forma, e acho a presidente tem razão, terminada a eleição, todo mundo tem que descer do palanque. Todo mundo tem que descer do palanque. Mas não se pode também omitir o que aconteceu no processo eleitoral. Não dá para botar uma pedra em cima. Eu não remoo rancores, não remoo digamos, ódio, não remoo nada disso, porque deletei as coisas ruins que foram feitas contra mim. Mas isso não é justo que aconteça numa disputa desta com um candidato que disputa a reeleição, senador Aníbal. Aí é que está o desequilíbrio da disputa. A vitória maior, eu penso, o que aconteceu é em relação a Aécio ter conseguido 51 milhões de votos em um clima de absoluta adversidade contra a candidatura dele. Então, aí é que se expressa a maior de uma candidatura que, com a reeleição, dispunha de todo o aparato do Estado para lhe ajudar. E não adianta, não usou. A gente tem a noção exata, a gente vê a realidade como ela é. Então, aí é que se expressa mais ainda, porque sozinho, atacado de todos os jeitos que foi, conseguir 51 milhões de votos, foi um feito político da maior envergadura. E ele tem essa responsabilidade para pessoas que o apoiaram, inclusive a mim, que vou cobrar dele determinadas atitudes em relação ao seu exercício da liderança aqui. Porque Aécio, como conciliador, tem um grande compromisso. Ele tem um compromisso com o Brasil, um compromisso com os 51 milhões de votos que ele recebeu. E isso será cobrado dele, por quem o apoiou, que não é do partido dele. E essa responsabilidade, ele também tem a nítida consciência de que ele vai desempenhar com toda a responsabilidade. Também sem rancores, porque ele não faz política com o fígado, faz com a razão e, quando pode, com o coração também. Mas o senhor aborda com muita precisão, queria admitir, que também queria elogiar a sua presença do senador Paim, do senador Eduardo Suplicy, no momento em que o Aécio Neves, do senador Lindbergh Farias, que estava aqui presente, no momento em que o senador
Aécio Neves fez o seu pronunciamento e que o senador Humberto Costa fez também. Concordo com o senhor, um bom posicionamento de contraponto ao posicionamento do Aécio Neves. Então, acho que aquela tarde foi uma tarde de absoluta demonstração das liberdades democráticas em vigor no nosso país e um retrato muito fiel daquilo que eu desejo para as próximas gerações continue cada vez mais consolidado. Um bom contraponto entre quem ganhou e quem perdeu, mas perdeu de cabeça erguida. Parabéns, senador Aníbal. Obrigado, senadora Ana Amélia, por sua intervenção tão qualificada. Vossa Excelência que também foi candidata no Rio Grande do Sul e sentiu de perto o peso de uma eleição majoritária, o quanto que ela é diferenciada. Vossa Excelência já tinha sido eleita senadora, já tinha passado por uma eleição difícil, numa eleição em que disputavam 2 vagas, né? Aliás, estava em disputa 2 vagas e Vossa Excelência competentemente foi eleita numa das vagas. E agora foi candidata ao governo do Estado do Rio Grande do Sul e sentiu o peso de uma disputa dessa magnitude. Eu poderia fazer algumas afirmações. Se a eleição fosse fácil, todo mundo vencia. Não é fácil. É uma disputa muito difícil. E eu costumo dizer em quase todas as falas que faço para jovens, porque eles são muito bombardeados pelos meios de comunicação, no sentido de que a política... Por favor, senador Paim. Inclusive abanando para nós, esperando que eu registre a presença deles. Então, quero registrar aqui a instituição de ensino Claretiano Centro Educacional Estela Mares, de Taguatinga. Sejam bem-vindos sempre ao Congresso Nacional, aqui o Senado. Sejam muito bem-vindos, alunos. Senadora Ana Amélia, reforçando esse argumento que eu sempre uso com os jovens, para os quais eu falo sempre que eu tenho oportunidade. Aquela ideia que os meios de comunicação tentam passar a todo custo, no sentido de que a política é algo ruim, algo pecaminoso, que as pessoas que entram para a política já não são pessoas confiáveis. E isso é muito ruim para a nossa democracia. Por quê? Primeiro, a política é uma atividade humana extremamente elevada. É através da política que as coisas acontecem. Se tem um ou outro exemplo ruim de pessoas que usam da política para fazer coisas erradas, nós devemos condenar com veemência essas atitudes e essas pessoas. Por quê? Porque elas depõem contra uma atividade que é a essência da evolução humana. A política, para mim, é a mãe de todas as realizações. Se não tiver vontade política, como teve essa semana aqui, quando todos os senadores unanimemente votaram a favor da reindexação da dívida dos estados, isso é uma demonstração de que a política, quando praticada com o melhor dos sentidos, que é o sentido de fazer o bem comum, de promover o bem comum, é uma atividade humana extremamente elevada. Então, primeiro de tudo, a gente não pode abominar a política. Segundo, eleições de tempo em tempo. Senadora Ana Amélia, eu sou fascinado por eleições. Por quê? Porque na eleição a gente tem que se humilhar, tem que entrar na casa das pessoas, tem que se apresentar para as pessoas, tem que pedir o voto das pessoas e tem que ouvir o sermão das pessoas. Senadora Ana Amélia, eu fiquei no município de Sena Madureira, no estado do Acre, nesse segundo turno. O governador Tião Viana fez uma divisão das regionais do estado e me delegou a missão de ficar em Sena Madureira. E eu fiquei lá com a Silvia, com o Gildo, com as nossas lideranças todas lá, o prefeito Mano Rufino, o ex-prefeito Nilson Areal, os vereadores que estavam com a gente, porque outros estavam com os adversários. E assim, eu passei lá esses dias e pude visitar muitas casas. Inclusive o último programa eleitoral foi algo bem interessante, porque eu estava no bairro Vitória, lá em Sena Madureira, e começou o horário eleitoral e eu não queria perder o programa. Daí eu entrei numa casa, me apresentei e tal, e pedi se era possível assistir o programa eleitoral ali naquela casa, e lá naquela casa no bairro Vitória eu assisti ao último programa eleitoral. E qual é a situação? Quando a gente está num processo eleitoral, a gente tem que ouvir as pessoas, tem que se submeter à vontade das pessoas, e as pessoas fazem as cobranças. Então, o período eleitoral é um período muito rico nesse sentido. Por isso, eu defendo as eleições de tempo em tempo e gostaria muito, senadora Ana Amélia,
que as funções vitalícias no Brasil fossem revistas. Eu gostaria muito que um desembargador tivesse o seu mandato, de vez em quando, colocado à apreciação por algum fórum que pudesse avaliar se ele deveria continuar ou não desembargador. A mesma coisa é um ministro dos tribunais superiores. Eu gostaria muito que ele se submetesse a eleições periódicas. Por quê? Porque quando a gente na política se submete à eleição e o povo renova o mandato ou caça o mandato, nas funções judiciárias são vitalícias. Portanto, se a pessoa comete um erro, ou 10 erros, ou 20 erros, vai permanecer com a mesma função e até a aposentadoria. Por isso, se eu tivesse que estabelecer uma balança, eu não colocaria a política em situação inferior à atividade jurídica. Eu colocaria, no mínimo, no mesmo patamar. No mínimo. E talvez até um pouco mais elevado, porque na política nós temos renovação. E no judiciário não temos. Nós discutimos tanto aqui reforma política, tanto reforma eleitoral, e eu não vejo praticamente ambiente para se discutir uma reforma do judiciário. Por quê? Porque, querendo ou não, quem tem a última palavra sobre, inclusive, a vida de parlamentares é o judiciário, e por isso os parlamentares não têm coragem, inclusive, de colocar em discussão de maneira transparente ou por que não discutir também uma reforma nos procedimentos do judiciário. Concedo com muita alegria uma parte ao senhor senador. Senador Abílio Diniz, eu estou vendo aqui a proposta de Vossa Excelência da eleição de 2 vagas para senador, uma que seja destinada às mulheres. Acho que isso é um grande feito, porque existe um tabu no nosso país de mulher ser candidata. Isso trará para essa casa uma sensibilidade, como Vossa Excelência mesmo aqui falando, da importância da mulher. A mulher é mãe, a mulher é mais sensível e, por que não dizer, inclusive, senador Paim, mais dedicada. Vejo, numa comparação bem pequena, em Quirinópolis abriu-se uma usina muito grande, aonde os diretores fizeram vários levantamentos de curso e começaram a colocar as mulheres para operar as máquinas, as colhedeiras, os caminhões, os transbordos, com mulheres trabalhando. E, após 6 meses, eles fizeram um levantamento que o custo das oficinas tinham caído mais de 40%, pelo cuidado que as mulheres têm. Eu faria alguma pergunta a Vossa Excelência nesse projeto. Essa vaga destinada à mulher, a suplente tem que ser também mulher, da candidata a senadora. E poderá ser filha, porque eu acho que o senhor está dando o primeiro passo para a reforma política. E se nós cortássemos, na minha opinião, esse embigo de filho, porque quantas pessoas nós temos aqui nessa casa que se elege a senador e o filho cuida do mandato. Então, se pudesse passar por isso, eu acho que seria mais um passo. E, a respeito da eleição, que o senhor gosta contínua, eu defendo viamente. Porque quando moro no interior, eu vejo que o povo mais humilde, eles têm 2 ocasiões para encontrar com o político e para ser bem atendido. Na eleição de governador, o prefeito, com compromisso de eleger o seu governador, ele atende a população com mais carinho, com mais dedicação.
E na eleição de prefeito, depois de 2 anos, o governador dedica mais ao Estado, porque ele precisa da eleição. Eleição, se nós tivéssemos uma eleição de 4 em 4 anos, eu acredito que 60 dias após a eleição, o vencedor, ele só iria olhar para o eleitor quando tivesse faltando 60 dias da próxima eleição ou dos próximos 4 anos. E é muito melhor nós ficarmos próximos e reivindicando de 2 em 2 anos o benefício para a nossa população do que ser esquecido durante 4 anos. Então, a interrogação que eu tenho é sobre a suplente, se pode ser filha e se tem que ser mulher nesse projeto, que eu não tive o prazer de lê-lo. Obrigado, senador Fleury. Eu fico muito honrado com a parte de Vossa Excelência e Vossa Excelência traz, digamos assim, uma indagação bem interessante a esse respeito. Primeiro, eu respondo de imediato que nós já tivemos alteração aqui no Senado proibindo a presença de cônjuge ou parente até em 2º grau na suplência, né? Eu acho que é um avanço importante nesse sentido. Temos que acabar com essa história da familiocracia, né? De alguém que se elege e traz alguém da família para ser o seu suplente. Acho que tem que ser fruto de um processo político amadurecido. Eu, por exemplo, estou aqui como senador da República e fui suplente do senador Tião Viana. Hoje o senador Tião Viana é governador e eu estou aqui como suplente. Qual é a minha relação de parentesco com o senador Tião Viana? Nenhum. Nós temos uma relação de militância política, histórica, no Partido dos Trabalhadores desde o início, e quando foi para a definição da escolha do seu suplente, dentro do PT e dentro da Frente Popular, se fez uma avaliação de vários nomes e se chegou ao meu nome porque eu tinha um acompanhamento histórico de todo o processo de construção do Partido dos Trabalhadores no Acre e, logicamente, da participação de todos os embates, de todas as nossas derrotas e vitórias, e inclusive fazendo parte dos nossos governos. Então, o meu nome se chegou por conta da minha história, do meu nível de participação e adequação para ocupar a função de suplente. Eu imagino que esse deva ser o critério para todas as escolhas. Não acho saudável para a democracia que o suplente seja o pai, que o suplente seja a esposa ou que o suplente seja o filho ou o parente próximo. Eu acho que tem que ser fruto de um conjunto de ideias, de forças políticas que cheguem a esse entendimento. Essa é a primeira resposta que eu acho que fica bem clara em relação à candidatura mulher, na possibilidade da gente ter o nosso projeto 132 aprovado e com uma vaga destinada às mulheres. Eu acredito que, por ser uma vaga destinada às mulheres, a suplente vai ter que ser mulher também, até porque é uma disputa entre mulheres, né? Esse detalhe não está estabelecido, mas certamente vai ter uma interpretação nesse sentido se a lei for aprovada e se o Supremo Tribunal Federal o considerar esse projeto constitucional. Então, eu imagino que esse seja o caminho, né? Que seja mulher sim. Agora, grau de parentesco já está resolvida essa situação, porque não é permitido parente até 2º grau compor a chapa como suplente, na condição de suplente. Mas, voltando aqui ao assunto que nós estávamos tratando, da eleição que terminou há poucos dias, da nossa eleição presidencial, eu gostaria de voltar a um tema que foi tratado aqui também pelo senador Aécio. Bom, em relação à reeleição, que foi objeto também da parte da senadora Ana Amélia, eu acredito que, passados 5 processos eleitorais, desde a instituição da reeleição do Brasil, acho que nós já temos uma lição estabelecida. Essa lição ela pode ser tomada de diversas formas. Primeira, o ditado popular diz, e eu acho que é bíblico também, quem com ferro fere, com ferro é ferido. Quem criou a reeleição no Brasil? Quem criou a reeleição no Brasil foi o PSDB.
durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi correto? Não, foi incorreto. Por quê? Porque foi um causuísmo político em benefício próprio. Fernando Henrique Cardoso criou a reeleição para ser beneficiar da reeleição, como se isso fosse eternamente ao seu favor. E hoje o PSDB questiona a reeleição, mas ele tem que assumir a meia-culpa, dizer assim, erramos ao ter instituído a reeleição no Brasil. Hoje tem aqui, tramitando entre nós, um projeto do senador Walter Pinheiro, que eu assinei também, de uma emenda constitucional, propondo o debate sobre o fim da reeleição, sobre a criação de uma nova forma de disputa política. Concordo, eu acho que tem que acontecer, mas não casuisticamente para beneficiar esse ou aquele, em benefício próprio, tem que ser um caminho para o Brasil. Particularmente, em tese, eu sou a favor da reeleição hoje. Por quê? Sou a favor da reeleição porque o candidato que é eleito para um mandato executivo, um prefeito, um governador, um presidente da República, ele sabendo que tem a chance de disputar a reeleição, eu entendo que ele vai ter uma dedicação a mais no sentido de fazer um bom mandato, no sentido de evitar erros, no sentido de conquistar a população a defender o seu projeto. E acredito que isso seja saudável para a democracia e para a população. Eu defendo, em tese, que a reeleição não é de todo ruim. Achei que foi errada a instituição na forma que fez o Fernando Henrique, porque ele fez em benefício próprio. Ele poderia muito bem ter aberto esse debate para mandatos futuros e não fez para satisfazer ao seu próprio interesse de um projeto de reeleição. E acho que hoje o PSDB bebe do veneno que criou e tem que, digamos assim, não reclamar, porque foi fruto do seu próprio ventre a reeleição no Brasil. Senador Aníbal, só voltando à história, de fato, a reeleição foi no mandato de Fernando Henrique Cardoso, uma proposta de um deputado do Mendonça Filho, de Pernambuco, e o PT foi contra a reeleição. Mas o PT está há 12 anos no poder e poderia ter, como prova, Vossa Excelência, ter mudado o processo da reeleição no primeiro mandato do presidente Lula. Então, experimentou, quer dizer, aquilo que ele condenou, ele gostou e fez. Apenas para colocar dois pesos iguais nesse processo. E eu nunca vi do senador Aécio Neves nada em relação a esta matéria. É a mesma coisa que a presidente Dilma declara hoje. O que o PT pensa não é o que ela vai fazer. O que o PT quer que seja feito não é o que ela, que é presidente de todos os brasileiros. Da mesma forma, nunca vi nenhuma manifestação do senador Aécio Neves a respeito da questão de reeleição. Embora reconheça hoje, como Vossa Excelência é a favor de reeleição, eu sou contrária à reeleição. Acho que temos que ir por um caminho de mandatos maiores, porque 4 anos, de fato, não dá para executar um projeto, digamos, consistente de governo, de mudanças estruturais num país. 5 anos seria bom. Alguns falam 6 anos, mas acho que 5 anos para começar está de bom tamanho. Não havendo reeleição. Então, ampliando o mandato para permitir que o governante eleito tenha condições de executar aquilo que ele se compromete para executar com o país. O problema é que foi ampliando. E eu já, como jornalista lá, Fernando Henrique, ele mesmo questionava a questão do uso da máquina pública. E, de fato, isso acontece com todos os candidatos que vão à reeleição, sejam prefeitos, governadores ou presidente da República. Esse é um grande problema. Por maior controle que haja, não é controle suficiente para desequilibrar a disputa entre quem está no poder disputando a reeleição e quem é adversário e não dispõe das mesmas condições competitivas num processo eleitoral. Então, eu acho que é isso, porque são 12 anos que o seu partido está no poder e poderia já ter eliminado a reeleição por uma questão até de coerência, porque foi contra lá quando ela foi adotada. Mas como ela ficou interessante e boa para, digamos, os propósitos políticos do partido no poder, então, por isso, ela está sendo mantida. Então, eu queria apenas fazer essa ressalva a Vossa Excelência. De novo, não tenho procuração nem de Fernando Henrique Cardoso, nem do PSDB. Perfeitamente, senadora Ana Amélia.
eu acho que é uma reflexão muito interessante para ser feita, no sentido de que nós não temos que legislar buscando os caminhos que são apenas melhores para quem está no poder naquele momento. O que pode ser melhor para quem está no poder naquele momento pode amanhã ser, digamos, um fator desfavorável a ele. É o caso da reeleição em discussão agora, que foi criada pelo PSDB e hoje acaba beneficiando o PT por 2 disputas consecutivas contra o PSDB. Eu acho que é uma reflexão a ser feita no sentido de qual é o tamanho do mandato que a gente deva ter no Brasil para que a institucionalidade democrática se fortaleça e que a gente não fique permanentemente com a sensação de que o que vence a eleição é, digamos assim, a máquina pública e não o projeto que está em discussão naquele momento. Em relação ao resultado em si, senador Cristóvão gostaria de uma parte também? Eu quero dizer primeiro, parabenizá-lo por trazer a história aqui. E, de fato, foi o governo do Fernando Henrique que aprovou a eleição. E parabenizar pela discrição até, como o senhor fala, porque eu insisto aqui que fala-se muito de que teve até mensalão para conseguir aprovar a reeleição. Há muitas suspeitas. Teve parlamentar do Acre que disse que ganhou R$200 mil para votar por isso. Por exemplo, aí não é nem suspeita, tem uma confissão, pelo visto. Então é verdade, e a história tem que ser dita. Falado isso, eu lembro bem que eu era governador quando se discutiu aqui a reeleição, e eu fui contra. Me manifestei, governador pelo Partido dos Trabalhadores, e fui contra. Teve a reeleição aprovada e aí começou-se imediatamente o bochicho se eu seria ou não candidato à reeleição. Tentei não ser, senador. Mas o triste do Instituto da Reeleição é que não permite, obriga praticamente quem está no poder a se candidatar outra vez. Tanto que, quando o PT começou a discutir de disputar a reeleição, eu falei até em incoerência. E exigia um debate interno. E fizemos um debate, como naquela época a gente fazia muito bem. Depois desse debate, se aprovou que, apesar de termos sido contra, seríamos candidatos. Eu aí exigi uma prévia. Eu era governador, mas me submeti a uma prévia, que eu exigi. Não queria ser candidato por ser governador. E venci a prévia e fui candidato. E perdi a eleição. O que é um fato quase inédito. Quem está no poder, senador Fleury, perder a eleição. E eu não tomo isso como prova de negativa. Eu acho como prova positiva, que não houve uso da máquina e outras coisas mais. Até porque eu saí muito bem aprovado na opinião pública, com menos votos por diversos mecanismos que na disputa eleitoral a gente não sabe enfrentar bem e termina perdendo. Hoje eu defendo, sim, o fim da reeleição. Como antes, porque eu acho que vicia e torna a ideia de que tem que ser quase que para sempre. Não vai demorar, não vai ser agora, certamente, mas não vai demorar, e a história tem que ser por décadas, em que vai surgir presidente que vai querer a permissão para reeleição ilimitada, como está tendo em alguns países latino-americanos essa defesa. Não vai demorar. E com o poder, senador Paim, da presidência, como Fernando Henrique Cardoso usou, não é impossível que se aprove de um presidente muito bem prestigiado, articulado e com maioria no Congresso, a reeleição sucessiva independente de 2 mandatos. Tudo isso é negativo. Além disso, eu tenho insistido muito, sobretudo depois do resultado das eleições, que uma das vantagens da democracia é a lua de mel que se cria entre o novo dirigente eleito e a população, pelo menos pelos primeiros meses do governo. O novo líder chega com como se diz por aí, um cacife, com uma credibilidade, com uma simpatia até de quem não votou nele. A reeleição traz um cansaço. O segundo mandato é cansado. Veja como vai ser o final do mandato do Obama, comparado com o primeiro. Veja como foi o segundo mandato do Fernando Henrique comparado com o primeiro.
Se Fernando Henrique tivesse saído da presidência em 99, a imagem dele era muito melhor do que foi ao sair em 2002. A única coisa que eu acho que ele pôde colocar de novo foi ter criado a Bolsa Escola em 2001, em vez de ter criado em 95, como eu propus que ele fizesse. Mas veio a crise econômica, vieram os desgastes. Eu creio que essa lua de mel é importante no processo democrático. Para isso, a gente precisa ter renovação. O presidente reeleito, em geral, ele começa cansado. O único que saiu-se bem no segundo mandato foi o Lula. O único, na história do Brasil. O segundo mandato do Getúlio terminou, foi suicidado, né? Porque o Lula, inclusive, se lançou ao desafio, e nós temos testemunha disso, de que só valeria disputar um segundo mandato se lançasse ao desafio de fazer um segundo mandato melhor que o primeiro. Eu tinha muitas dúvidas e disse de público: o segundo mandato do presidente Lula deve ser muito pior do que o primeiro. Devo reconhecer que foi até, talvez, melhor. Saiu mais prestigiado, pelo menos. Mas é o único na história, não só do Brasil, quase que mundialmente, se você olhar, o segundo mandato é um cansaço que surge. Essa é a preocupação que eu tenho com a presidenta Dilma, porque ela chega cansada. Não é ela fisicamente, não, que ela está muito bem. O bloco que está com ela, é a frente que apoia, são as propostas. Já chega sob denúncias. O presidente novo chega livre, virgem. Né? É uma lua de mel com virgindade. Então, chega cansado o segundo mandato. Por isso, eu acho que é bom para o Brasil a gente não ter mais reeleição. Sobretudo agora que tivemos a experiência e podemos dizer, tentamos no Brasil e não foi bom. Mas a sua lembrança histórica é importante e eu fiz questão, apesar da minha simpatia pessoal, que eu não nego, como o presidente Fernando Henrique Cardoso, como intelectual, como professor e pelo seu bom governo, mas fala-se muito que teve mensalão para conseguir aprovar a reeleição. Obrigado, senador Cristóvão. A parte de Vossa Excelência também é absolutamente pertinente e eu não tenho como não concordar com Vossa Excelência de que o segundo mandato ele corre o risco, sim, de ser um mandato cansado. Por isso, o desafio do reeleito tem que ser um desafio forte, no sentido de rever seus procedimentos, analisar o recado das urnas, analisar como é que está a correlação de forças e, principalmente, colocar digamos assim, em julgamento e seus procedimentos de um modo geral, porque senão corre o risco sim de fazer um segundo mandato que acabe depondo contra o seu nome, diferentemente do primeiro, e que Vossa Excelência lembrou muito bem que o presidente Lula conseguiu superar, digamos assim, esse trauma do segundo mandato e fazer um segundo mandato melhor que o primeiro. Mas, para encerrar esse meu pronunciamento, senador Alibo, eu gostaria de fazer ainda duas outras reflexões. Por favor, senador Fleury. Eu sou contra a reeleição e acho que o presidente Lula teve uma grande oportunidade de acabar, inclusive, com o que se diz aqui e que o senhor acaba de confirmar, da compra da reeleição. Mas se o presidente Lula tivesse acabado com a reeleição, o PT poderia estar os 16 anos no poder. Isso, a reeleição, não é que deu a eleição ao PT, porque o PT tem homens que poderia disputar os mandatos e está até hoje no poder com nomes diferentes. Não existe só o presidente Dilma e o presidente Lula. O PT tem um quadro de grandes prestadores, de grandes personalidades que poderiam estar não só os 16 anos que devem ficar, mas mais anos, mas com nome diferente. Então, eu também sou contra a reeleição. Mas acho que isso não tira o mérito do partido de Vossa Excelência estar no poder. Acho que, de fato, quem está com a máquina no poder usa. Temos casos de pessoas que não usam, como
Acabamos de escutar o senador Cristóvão Buarque, que ele fez pela ética que tem, professor, um grande catedrático, e ele não usou a máquina. Mas nós sabemos que 90% de prefeitos e governadores usam da máquina do governo para se reeleger. E eu acho que isso não tira o mérito nenhum acabar com a reeleição do partido de Vossa Excelência, porque tem no quadro vários nomes que poderá assumir a presidência. Inclusive, o atual presidente da nossa sessão, senador Paim, que tem todas as qualidades e os méritos para assumir a presidência da República desse país. Olha só. Obrigado, senador Fleury. Senador Fleury é muito meu amigo, então eu agradeço pela... Olha só, senador Paim, já tem uma indicação de nome aí também importante. Senador Fleury, eu devo dizer que essa questão da reeleição acho que tem que estar na pauta da reforma política, assim como outras questões, né? O financiamento público de campanha tem que ser colocado também, porque não dá para conviver com eleições em que o poderio econômico determina o resultado. Fala-se, por exemplo, do mal da reeleição por causa da utilização da máquina pública, mas nós temos, se comparado o quadro dos eleitos, seja para a Câmara Federal, seja para o Senado, nós vamos ver uma correlação de forças em que aquele que teve o maior poder de fogo acaba sempre levando vantagem. Então nós temos que criar mecanismos, criar regras para que a democracia verdadeiramente expresse o sentimento do povo e que os eleitos sejam, sempre que possível, aqueles que representam verdadeiramente o sentimento, a liderança reconhecida pelo povo de um estado, de uma cidade, e não aquele que entra com maior quantidade de recurso financeiro, comprando meios de comunicação, comprando colunistas políticos dos jornais, comprando os sites e blogs, e depois acaba se tornando, digamos assim, o líder por força do seu poder, da sua persuasão a partir do seu financiamento. É claro que nós queremos discutir tudo isso. Acho que a reforma política tem que estar na pauta, na ordem do dia desse segundo mandato da presidenta Dilma, e nesse período de 2015 a 2018, aqui no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, exatamente por isso. Ou a gente trata dessas questões do tamanho que elas são, ou então a gente vai ficar a cada momento fazendo o que lá no Acre se chama de o choro do surubim. Quando a gente perde, daí fica chorando, né? Fica chorando o leite derramado, daí fica trazendo uma série de questões na pauta, mas passado esse período se esquece de tudo que está se discutindo. Eu acho que tem que se colocar em pauta todas as questões que dizem respeito à reforma política. E os raciocínios finais que eu quero desenvolver, senador Paim, senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia aqui presente, e telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado que nos acompanham. Os últimos raciocínios que eu quero desenvolver em relação ainda ao pronunciamento do senador Aécio, que ele teve uma parte do seu pronunciamento que ele dedicou exclusivamente a atacar a campanha do PT. Ele disse que foi muito agredido, que a campanha do PT foi uma campanha mentirosa e disse que foi uma campanha muito agressiva contra ele. Olha, em primeiro lugar, se fosse exatamente como o senador Aécio Neves descreveu, nós teríamos que mandar uma carta para o Papa Francisco pedindo a canonização do candidato Aécio Neves. Porque se teve agressividade nessa campanha, foi de ambos os lados. No mínimo de ambos os lados. E eu, na condição de militante histórico do Partido dos Trabalhadores, devo dizer aqui que o senador Aécio Neves se excedeu ao dizer que a agressividade foi apenas do lado do PT. Imagine só que nós tivemos manifestações de público colocando o povo nordestino como sub-raça, porque lá a presidenta Dilma teve a maioria dos votos. Se no Nordeste brasileiro a presidenta Dilma teve a maioria dos votos, também teve em Minas Gerais, também teve no Rio de Janeiro, também teve em outras localidades do Brasil, e não é essa a questão. E depois nós tivemos uma agressividade muito grande do candidato Aécio Neves. Por exemplo, quando Aécio Neves fala que o PT promove a corrupção,
e deixa passar a ideia de que essa ideia rasa das redes sociais de que petista é ladrão, ele ofende a milhares e milhares de militantes petistas que são honestos, de parlamentares petistas que são honestos, de pessoas que ocupam o mandato que são honestas. Eu sou um integrante da militância petista e eu devo dizer que me sinto absolutamente ofendido quando alguém passa a ideia de que petista é ladrão. Por quê? Porque se tem pessoas que praticam ato de desonestidade no PT, essas pessoas devem ser investigadas, assim como todo cidadão que pratica um ato ilícito tem que ser investigado. Agora, o que nós temos nesse período do governo Lula para cá e da presidenta Dilma e que não tivemos no governo Fernando Henrique? O que nós temos no governo Lula e no governo Dilma é uma total liberdade de investigação que tem, inclusive, feito companheiros nossos estar pagando pena na prisão e que não aconteceu com o PSDB. Cite um integrante do PSDB denunciado de corrupção durante o governo Fernando Henrique que tenha ido para as grades. Não teve, porque teve cerceamento de ação da Polícia Federal, teve cerceamento de atuação do Ministério Público, o que não teve no governo do PT, da presidenta Dilma e nem do presidente Lula. Portanto, quando o senhor Aécio Neves agride aos petistas com a ideia de que um escândalo na Petrobras é um escândalo carimbado do PT, ele está sendo extremamente ofensivo e injusto com o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores está sempre a favor de que as denúncias sejam investigadas e, se tiver, porventura, alguma pessoa envolvida com culpa comprovada, essa pessoa tem que pagar de acordo com a lei. E é essa a posição do Partido dos Trabalhadores e tenho certeza que é essa a posição que todo militante do Partido dos Trabalhadores, do meu estado do Acre ao Rio Grande do Sul, defende. E o outro aspecto, senador Paim, é que ele diz que os nossos militantes da rede social são muito agressivos ao PSDB, ofensivos ao candidato Aécio, ofensivos ao candidato a vice, nosso colega que muito nos honra aqui, o senador Luísio Nunes, passando a ideia de que a agressividade vem apenas daqueles que apoiam o PT. Mas veja só, hoje eu fui alertado pela minha filha de uma postagem do músico consagrado no mundo do Nordeste, né? Consagrado no mundo, mas é do Nordeste, o pernambucano Alceu Valença. Alceu Valença postou no seu Facebook o seguinte conteúdo. Alceu Valença diz que Maynard, ele se refere ao Diogo Maynard, do programa Manhattan Connection, e ele diz: Alceu Valença diz que Maynard tem pensamento mais largo que profundo. Alceu Valença usa Facebook para rebater discurso preconceituoso de Diogo Maynard e diz que pedido de desculpas do ex-colunista da Veja não convenceu. Músico ressaltou ainda personalidades nordestinas que orgulham e orgulhariam qualquer região do nosso país. Aí, o texto postado por Alceu Valença diz: só hoje assisti ao vídeo de Diogo Maynard que declarou seu ódio preconceituoso contra nós nordestinos, bovinos, subalternos, retrógrados, mal educados, fizeram parte do seu menu de ofensas. Em seguida, vi o seu pedido de desculpas que, sinceramente, não me convenceu. A história brasileira está repleta de personalidades nordestinas que orgulham qualquer região do nosso país e de qualquer outra nação. Encontramos intelectuais, artistas, políticos e um povo que pensa, é solidário, generoso e receptivo. Vejamos, começando lá atrás, Felipe Camarão, Henrique Dias, Frei Caneca, Castro Alves, Tobias Barreto, José de Alencar, Bernardo Vieira de Melo, Gilberto Freire, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Glauber Rocha, Jorge de Lima, e uma infinidade de pessoas, como Ariano Suassuna e tantos, que viveram e vivem até hoje atuando na formação da identidade do nosso país. Seria impossível citar todos.
Diogo Mainardi tem língua solta e o pensamento mais largo que profundo. Por que que o grande músico do Pernambuco fez essa manifestação de público? Porque, a exemplo de milhares, de centenas de agressões veiculadas via rede mundial de computadores, esse jornalista Diogo Mainardi usou de todos esses impropérios para dizer que o voto do nordestino é um voto inferior a um voto de um paulista. Por que isso? Por que esse preconceito? Por que disseminar esse ódio, esse tipo de situação que não ajuda em nada o respeito ao povo brasileiro? Disse aqui no início do meu pronunciamento e repito, o melhor do Brasil continua sendo o povo brasileiro, assim como o melhor do Acre continua sendo o povo acriano. O povo acriano elegeu o governador Tião Viana. No segundo turno, o povo acriano elegeu um adversário nosso para o Senado Federal, que vai ocupar o meu lugar aqui, o senador Gladson Cameli. Votou com consciência no governador Tião Viana e votou com consciência no Gladson. Se foram as propostas que melhor convenceram, foi ele que a decisão tomada. Na disputa do segundo turno e do primeiro turno das eleições presidenciais, no primeiro turno o povo acriano deu a maioria dos votos para a Marina. No segundo turno, por força do apoio da Marina Aécio Neves, a maioria do povo acriano deu o seu voto para o Aécio Neves, que venceu no universo de menos de 400 mil votos, com mais de 100 mil votos de diferença pró-Dilma. Eu vou dizer que porque votou no Aécio o mesmo povo que votou em Tião Viana, eu vou dizer que o voto dele tem dois valores? Não, tem um valor só. O povo do Pernambuco deu uma demonstração linda. No primeiro turno, em memória a Eduardo Campos, deu uma excelente vitória para Marina Silva no primeiro turno, o povo do Pernambuco. Já no segundo turno, avermelhou as ruas e deu a vitória para a presidenta Dilma. Vai dizer que aquilo ali tem influência de compra de voto, de máquina? Não, é consciência. É consciência de um povo em defesa de um projeto que está dando atenção especial aos pobres. Porque se teve um governo que deu atenção especial aos pobres na história do nosso país, foi o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma. E esse povo, ao sentir sim que poderia ter os seus benefícios prejudicados por um governo neoliberal que tem sim uma visão muito mais macroeconômica e muito mais voltada para o capital e menos para o social, isso está tranquilamente expresso no sentimento e nos programas de governo do PSDB e de Aécio Neves, e o povo sentiu isso e acabou optando fortemente pela defesa das políticas sociais que estão em curso com o governo da presidenta Dilma e que estiveram no governo do presidente Lula. Exatamente por isso, esse povo votou pela vitória da presidenta Dilma. Portanto, essa manifestação que o grande músico Alceu Valença fez em sua página do Facebook é algo que expressa o tamanho da agressividade de alguns apoiadores do PSDB contra nós do PT e contra o povo nordestino, disseminando o preconceito, disseminando, inclusive, o crime racial, porque é crime. O senador Paim sabe mais disso do que eu. Praticar o crime contra a igualdade racial é passível, inclusive, de detenção. Não sei nem se é afiançável, acho que não é, crime inafiançável. É exatamente isso que tem acontecido. Então, o senador Aécio Neves não pode vir para cá e posar de santo, passando a ideia de que só a militância do PT age com agressividade. Eu acho que tem excesso, sim, de ambos os lados. Mas ele tem que reconhecer que o lado dele também agride, o lado dele também ataca, o lado dele também ofende. E eu faço ideia das dores que a presidenta Dilma sentiu ao ver tantas agressões na rede social contra ela. Tanto preconceito contra a condição de mulher, tanto preconceito contra as suas condições pessoais. A presidenta Dilma também foi extremamente agredida por palavras que não merecem ser repetidas em lugar nenhum.
Eu postei há poucos dias um post da presidenta Dilma, eu compartilhei um post justamente que a presidenta Dilma estava elogiando o nosso projeto, senador Paim, o projeto que Vossa Excelência vai relatar, e eu não posso tornar públicas as palavras que algumas pessoas manifestaram comentando aquela postagem. Portanto, o senador Aécio precisa se dar conta de que o processo eleitoral aconteceu, houve sim excesso de ambas as partes, mas o PSDB foi extremamente agressivo. E apoiadores do PSDB foram extremamente agressivos e mentirosos também. Veja o caso da publicação antecipada da revista Veja, que colocou que um delator tinha dito que o presidente Lula e a presidenta Dilma sabiam de todos os acontecidos da Petrobras. E hoje já tem posicionamento do advogado do próprio delator dizendo que isso nunca foi dito. E mais, se porventura tivesse sido dito e outras tantas coisas, que fosse tudo transparentemente tornado público e não pinçado informações que são de interesse apenas de alguns para influenciar o processo eleitoral. E essa agressividade fica na conta de quem? Fica na conta de quem patrocinou esse tipo de agressividade. E por fim, senador Paim, concluindo mesmo esse meu pronunciamento, nós temos que dizer o seguinte: o processo eleitoral acabou. O processo eleitoral acabou, a presidenta Dilma foi reeleita e nós torcemos muito para que ela consiga fazer um excelente mandato no período de 2015 a 2018. E quero dizer que, da mesma forma que o presidente Lula foi candidato 4 vezes e derrotado, ele foi derrotado uma vez para o governo de São Paulo e 3 vezes na eleição presidencial. Apenas na 4ª disputa presidencial é que ele foi eleito. Da mesma forma que o presidente Lula teve a paciência de visitar o Brasil, de conhecer a realidade do Brasil, fazer as suas caravanas da cidadania, de se constituir enquanto uma liderança nacional e ter a paciência necessária para chegar à presidência e ter feito o mandato histórico que ele fez, da mesma forma, qualquer uma das pessoas, dos cidadãos brasileiros, qualquer um dos cidadãos brasileiros, pode também pleitear isso e fazer o seu caminho rumo ao deserto. O senador Aécio Neves pode fazer isso, mas ele vai ter que se constituir enquanto liderança capaz de fazer isso, porque o presidente Lula ficou tão forte quanto liderança que o Partido dos Trabalhadores o aclamou na primeira eleição para a presidência da República, na segunda eleição e na terceira eleição. Na 4ª eleição, ele teve que disputar prévia com o senador Suplicy para ser o candidato a presidente. E foi candidato, e foi eleito, e fez esse mandato histórico. Portanto, o que tem que ser feito é: o processo eleitoral acabou, nós temos sim que unir o Brasil e, para isso, nós precisamos sim da responsabilidade do PSDB, porque esses atos vândalos de sair por aí gritando impeachment e pedindo a volta da ditadura militar não são atos condizentes com a maturidade da nossa democracia e compete ao senhor senador Aécio Neves, que se diz, nesse momento, o líder das oposições e o líder de 51 milhões de votos, a pedir calma, porque o processo democrático continua. Vamos ter muitos enfrentamentos de ideias? Sim, vamos. E vamos continuar o bom debate. Mas a presidência da República, quem ganhou foi a presidenta Dilma, e ela tem a responsabilidade de conduzir o Brasil pelos próximos 4 anos. Vamos respeitar o resultado das eleições, porque o senador Aécio Neves também utilizou aqui no seu pronunciamento um ditado que nós usamos muito lá no Acre com o senador Jorge Viana, quando ele era governador, que às vezes a gente perde uma eleição ganhando e às vezes a gente perde perdendo, às vezes ganha ganhando e às vezes ganha perdendo. E o senador Aécio Neves fez uma menção desse raciocínio, dizendo que a presidenta Dilma ganhou perdendo e que o Aécio Neves perdeu ganhando. Eu quero dizer que mais do que perder ganhando, nós temos que saber ganhar e temos que saber perder. O senador Aécio Neves perdeu, a presidenta Dilma ganhou.
E essa foi a decisão do povo brasileiro. Vamos respeitar essa decisão e vamos seguir em frente. Que Deus abençoe o povo brasileiro e que a gente continue firmes e fortes, fazendo um Brasil cada vez melhor para o povo brasileiro. Parabéns mais uma vez à presidenta Dilma, parabéns a todos que contribuíram para esse processo, a quem votou na presidenta Dilma, a quem votou no Aécio, mas vamos seguir em frente, porque o Brasil é de todos os brasileiros e a presidenta Dilma governa para todos, para quem votou na presidenta Dilma e para quem votou também no candidato Aécio, porque todos são brasileiros, filhos da mesma pátria, e nós temos agora que partir para unificar o povo brasileiro, unificar o Brasil rumo a um Brasil melhor para todos, que todos os programas assumidos como compromissos pela nossa presidenta Dilma possam ser executados e que a gente possa, em 2018, comemorar um Brasil melhor do que o Brasil que temos hoje. São essas as minhas palavras, senador Paim, senadores aqui presentes, agradeço muito a atenção de todos, peço desculpas pela utilização em exagero do tempo, mas estaremos aqui na segunda-feira, senador Paim, e convidamos também o senador Cristóvão para estar, porque o senador Paim vai fazer um pronunciamento de impacto sobre o equilíbrio de gênero nas eleições para o Senado, em defesa do projeto que apresentei, e que ele será o relator na CCJ na quarta-feira, e eu já convido de antemão o senador Cristóvão para a gente estar presente para fazer valer o direito da mulher na próxima quarta-feira também na Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Senador Aníbal Diniz, antes de Vossa Excelência da tribuna, eu queria só fazer um rápido comentário, se me permitir. Primeiro, cumprimentar pelo pronunciamento. Corajoso, um pronunciamento corajoso, firme e claro. Porque muitas vezes eu percebo que algumas pessoas dizem o que bem entendem, mas não querem ouvir o que o outro pensa. Isso é democrático e é bom e é positivo. Tem pessoas que pensam diferente de Vossa Excelência. Vossa Excelência ouviu durante toda a semana e legitimamente faz um comentário sobre o pronunciamento do candidato Aécio Neves, que volta ao Senado da República depois da disputa eleitoral. Vosso pronunciamento foi respeitoso, foi num alto nível, no meu entendimento, como foi o Zapata, que também recebeu. Como também eu vi com a maior tranquilidade, o pessoal faz uma guerra no pronunciamento do Aécio ali, eu estava aqui, ele fez o pronunciamento dele, o líder Humberto Costa fez a sua parte, no mesmo nível do pronunciamento dele, e foi no mesmo nível do pronunciamento dele que Vossa Excelência faz agora os comentários. Isto é bom, e que bom que a gente pode fazer isso. Que bom, o senador Fregui fez uma belíssima parte, o Cristóvão fez, a senadora Ana Amélia fez, cada um explicitando as suas posições. Isso é democracia. O que não dá é para agora, depois desse bom debate, alguém vai lá no Face, atrás do computador, e chama gatos e lagartos quem teve posição divergente. Isso é permitido só na democracia. Se voltar à ditadura, como alguns pregos, infelizmente, você não terá nem liberdade mais de no seu Face ali falar alguma coisa discordando do que falou aqui o senador que está na tribuna. Agora você pode fazer. Não, é bom não ofender, né? E que bom que o debate seja esse, num alto nível, como Vossa Excelência nesse momento, proporcionou aqui a todo o povo brasileiro. Tem que ter mais debate nessa casa, é nesse nível mesmo. Com o contraditório, que é isso que enriquece e faz com que todos cresçam para uma democracia cada vez mais sólida. Meus parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, senador Paim. E lembrando aqui que teve uma parte ao senador Aécio Neves que me pareceu muito, muito salutar também, do senador Luiz Henrique, lá de Santa Catarina. E ele terminou fazendo um trecho do poema de Sepete Araju, dizendo o seguinte: a vida é combate que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes, só pode exaltar. A vida é combate que aos fracos abate, aos bravos, aos fortes, só pode exaltar. Isso vale para perdedores e vale para vencedores, porque a vida é combate permanente. O que perdeu hoje pode vencer amanhã. E olha que eu citei aqui
o exemplo do jogo Santos e Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro, eu agora não tenho para quem torcer no segundo, na decisão da Copa do Brasil. Vou torcer pelo Atlético Mineiro, e lembrou a senadora Ana Amélia, que é o time também da presidenta Dilma. Vou torcer para o Atlético, o Atlético passou por duas vitórias heróicas contra o Corinthians e contra o Flamengo, mas passada essa disputa da Copa do Brasil, eu sou torcedor do Santos. Não, senhor. Vamos certo? Todo mundo torcer para o Caxias da minha cidade. Para 2018 teremos novas eleições e novas conformações políticas serão feitas. Caxias Vamos aguardar. Caxias não, terra da uva, do também, vinho. Caxias, Rio então Branco, lá no Acre e tal. Mas, fundamentalmente, senador Paim, terminando esse meu pronunciamento, é que nós temos que respeitar o resultado das urnas. Falar de impeachment, falar de volta da ditadura é coisa de quem não respeita a regra do jogo, é de quem está apelando, é do jogador que não conseguindo ter o resultado começa a dar pancadaria e deve ser expulso de campo. Da mesma forma, quem não respeita a regra do jogo não pode ter o respeito de quem gosta da democracia. Eu acho que o senador Aécio tem a responsabilidade de, uma vez reconhecido o resultado das urnas, tendo cumprimentado a presidenta Dilma, tendo sugerido a união do Brasil, que possa também conter os ânimos daqueles exaltados que estão atentando contra a democracia hoje, falando em impeachment de presidenta Dilma, em volta da ditadura. O que nós temos que fazer é respeitar o resultado das urnas e lutar muito para que o Brasil, nos próximos 4 anos, possa ter um salto de qualidade e que a gente possa comemorar em 2018 um Brasil melhor ainda do que o Brasil que nós temos hoje.